Olá, que a graça do Senhor Jesus esteja com você mais uma vez. Vamos continuar nossa meditação diária e agradeço a Deus por sua companhia e por você se tornar esse grande missionário, essa grande missionária de Jesus quando você compartilha esse vídeo com outras pessoas. Continue assim fazendo. Não se esqueça de se inscrever caso ainda não tenha feito, deixar o seu gostei ou não gostei. No Santo dos Santos, olha que coisa interessante. Você se lembra que lá no santuário terrestre, lá aquele santuário que Moisés erigiu, conforme o modelo que lhe foi mostrado, o modelo lá do santuário original, o verdadeiro, que está nos céus. Nesse santuário, eu falei ontem, eu vou repetir que é importante, esse santuário é somente uma delimitação local de um ministério, onde abrigava um ministério. É o ministério que é importante. O que acontecia dentro do santuário? A intercessão sacerdotal em prol de um pecador arrependido. Então, o pecador pecava, ele trazia sua oferta, que era o cordeirinho sem mácula, sem mancha, sem ruga, sem nenhum defeito. Ele sacrificava esse cordeiro e o seu sangue era colocado nas mãos do sacerdote. Agora o sacerdote fazia expiação por ele, de maneira que o pecador saía perdoado, mas alguém morreu no seu lugar. Ou seja, pecado não se perdoa, pecado se paga, né? Então alguém pagou o preço. E naquele caso, era a pobre vítima, um animal perfeito, bonito, sem nenhum defeito, né? Representando Jesus Cristo, que é o nosso Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Todos os dias era feito isso. Imagina, cada pecado, cada transgressão, cada mentira, cada impureza, cada desonestidade, cada injustiça, todos os pecados eram tirados do pecador, simbolicamente, obviamente, colocados sobre a vítima, que seria o cordeiro, e o seu sangue carregado desse pecado era registrado no santuário, todos os dias de todos os habitantes da congregação de Israel. Imagina como é que estava o santuário. Quero dizer para você que o pecado era registrado no santuário, através do sangue que era passado nas 4 pontas do altar ou, em alguns casos, espargido diante do véu que fazia a separação entre o lugar santíssimo e o lugar santo. Deixa eu ler para você Jeremias capítulo 17, versículo 1, para você ver essa questão do registro. Olha o que diz lá. O pecado de Judá está escrito com um ponteiro de ferro e com diamante pontiagudo, gravado na tábua do seu coração e nas pontas dos seus altares. Percebeu aí? Então, cada pecado era registrado. Imagina quantos milhares de pecados, porque havia milhões de pessoas ali na congregação de Israel. E cada um deles pecava, trazia o seu sacrifício, era derramado o sangue passava nas 4 pontas, registrando o pecado daquele indivíduo naquele santuário. Todos os dias. Até um ciclo de um ano. No final do ano, acontecia algo interessante. Levítico 16, versículo 21. Arão porá ambas as mãos sobre a cabeça do bode vivo e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel, todas as suas transgressões e todos os seus pecados, e os porá sobre a cabeça do bode e enviá-lo-á ao deserto pela mão de um homem à disposição para isso. Pastor, o que é isso aqui? Não entendi esse texto. É porque eu li lá no final, né? Então, no final de um ano, no final de um ciclo, havia o que eles chamavam de Yom Kippur, que era a purificação do santuário. O santuário recebia aquela carga de pecado durante todos os dias, durante o ano. Aí chegava um ano, tinha que purificar. Então, o que fazia? O sumo sacerdote, agora não era um sacerdote comum, que haviam vários sacerdotes, mas havia um sumo sacerdote, que era o líder de todos. Agora entra o líder de todos, e aí ele oferece sacrifício por si mesmo, porque ele tem que expiar o seu próprio pecado, porque agora ele vai entrar na presença de Deus para interceder pela nação inteira. Mas antes ele faz o sacrifício por si, depois de ter feito o sacrifício por si, depois de ter banhado, depois de ter colocado a estola sacerdotal, agora ele escolhe 2 bodes, lança sorte sobre os 2. Um bode era o bode para o Senhor, o outro é o bode de Azazel. O bode para o Senhor, ele matava. Pegava o sangue desse bode e entrava dentro do santíssimo lugar do Santo dos Santos. Na presença de Deus para interceder por todos os pecados da nação inteira. Aí ele espargia esse sangue
esse sangue é no santuário, quer dizer, no propiciatório, né? Diante de Deus, para mostrar que alguém, uma vítima, morreu pelo pecado de todos. Olha que interessante, isso aí você vai ligando com o ministério de Cristo. Aí, olha só, eu li o verso 21, né? O verso 30. Porque naquele dia se fará expiação por vós, para purificar-vos e serei purificados de todos os vossos pecados perante o Senhor. É sábado de descanso solene para vós outros e afligireis a vossa alma e é estatuto perpétuo. Quem for ungido e consagrado para oficiar como sacerdote no lugar do seu pai fará expiação, havendo posto as vestes de linho, as vestes de santas, fará expiação. Escute bem agora o verso 33. Fará expiação pelo santuário, pela tenda da congregação, pelo altar, também a fará pelos sacerdotes e por todo o povo da congregação. Você percebeu? A expiação não era somente pelo povo, era pelo santuário, pela tenda da congregação, pelo altar, pelos sacerdotes e por todo o povo. Aí depois, quando ele usa o sangue do bode morto para fazer essa expiação, ele sai de dentro do santuário e encontra o bode vivo. E o que ele fazia com o bode vivo? Aí entra o texto que nós lemos, verso 21, que diz que ele porá as mãos sobre o bode vivo. Ó. Arão porá ambas as mãos sobre a cabeça do bode vivo e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel, todas as suas transgressões e todos os seus pecados, e os porá sobre a cabeça do bode e enviá-lo-á ao deserto pela mão de um homem à disposição para isso. Agora ele pega aqueles pecados todos que antes estavam no santuário e lança sobre o bode vivo, que é levado para o deserto, para que ele vagueie ali, morra de sede, de fome, e seja separado da comunidade. Ou seja, sai do santuário, primeiro, saiu do pecador, entrou no santuário. Agora sai do santuário e entra no bode vivo. E o bode vivo sai do arraial, sai do meio da congregação e vá para bem longe. Coisa interessante, né? O que significa tudo isso? E, queridos amigos, isso aqui é uma miniatura, uma maneira pedagógica de Deus ensinar o plano da salvação para Israel. Ou seja, haveria um dia, no final de um ciclo, onde Deus haveria de remover os pecados registrados de todos os seus filhos. Aonde? Do santuário. Aí você e eu precisamos entender. Porque Martinho Lutero não entendeu, quer dizer, Martinho Lutero, Guilherme Miller não entendeu isso. Ele achava que no céu há tudo puro, não precisava de nada ser purificado. Porém, quando você vai em Hebreus capítulo 9, e o versículo 23 em diante, diz assim para a gente, ó. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham no céu se purificassem com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios a eles superiores, porque Cristo não entrou no santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Aqui é uma clara indicação do trabalho do sumo sacerdote naquele dia de Yom Kippur, aquele dia que os pecados eram retirados do santuário e colocados sobre a cabeça do bode vivo. Olha que coisa interessante, né? Porque Guilherme Miller entendeu, no céu não tem nada que impuro para ser purificado. Mas aqui a Bíblia diz claramente que as próprias coisas que se acham nos céus se purificassem com tais sacrifícios, ou seja, há coisa no céu que precisa ser purificada. Ora, meu querido, o que há no céu que não está puro, que precisa ser purificado? Você se lembra disso? Cada pecado que nós cometemos é registrado no livro dos céus. Você se lembra que eu falei ontem? O ancião de dia sentou-se no tribunal, abriram-se os livros e começou o julgamento. O julgamento é feito justamente com base no registro de cada um de nós. O livro da vida, o livro memorial e o livro da morte. Entenda o que eu estou dizendo? Então, onde é que está esse registro? Está lá no santuário celestial. Agora chegou o momento de retirar esse registro, esse pecado todo e lançá-lo sobre Satanás, que é o verdadeiro originador do pecado. E ele há de pagar a paga final de todos os pecados. É por isso que Satanás não quer que ninguém se converta.
Porque se o indivíduo se perder, ele vai pagar pelos seus pecados. Mas se ele se converter, o pecado dele sai dele para o santuário, depois do santuário para Satanás, e Satanás vai pagar. A paga final vai ser ele que vai sofrer. Ele não quer pagar pelo pecado de ninguém, ele vai pagar sobre os seus próprios pecados, e cada pessoa que se converte é um tempo mais de sofrimento para ele. Coisa interessante, né? Como resultado dessa justiça acreditada a nós, que é a justiça de Cristo, afligimos nossas almas, o que é um afastamento do pecado. Isso significa que nos incomodamos com o mal e que não o justificamos nem nos apegamos ao pecado, a pecados acariciados, mas que crescemos na graça e vivemos em santidade. Por quê? Porque nesse dia, o dia de Yom Kippur, o dia que o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo para fazer expiação pela nação toda, a nação ficava lá fora, em contrição, afligindo a alma, em jejum, buscando a Deus o perdão. E inclusive tem até o texto que diz que aquele que não afligia sua alma deveria ser extirpado no meio do povo. Ou seja, esse dia é um sábado, ou seja, ninguém trabalha, é feriado, ninguém come, é jejum, e todos ficavam ali esperando a ministração do sumo sacerdote, esperando todo o processo acabar, mas enquanto o processo não acabava, eles estavam clamando a Deus perdão e misericórdia. A mesma coisa nós devemos fazer hoje. Jesus está lá no sumo, ele é nosso sumo sacerdote, está no santuário, no lugar santíssimo do santuário, intercedendo por nós, e como nós devemos estar aqui, afligindo nossa alma, pedindo perdão a Deus, e Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Querido amigo, querida amiga, se alegre, porque Jesus está lá por você, viu? É por você. Ele nunca perdeu uma causa e não vai ser dessa vez que ele vai perder. Então confie no seu advogado, corra para ele imediatamente, porque ele está retirando definitivamente todos os pecados e logo, logo vai lançá-lo sobre o originador do pecado, que é o diabo. Vai sair do santuário e vai declarar que agora ele tem um santuário puro e um povo puro também. Que eu e você estejamos entre aqueles que estarão puros diante de Deus por meio do sacrifício, por meio da ministração do nosso sumo sacerdote Jesus Cristo. Ore comigo. Querido Pai Celestial, como é que nós podemos agradecer, Senhor, tamanha salvação? Culpados seremos se rejeitarmos essa grande salvação, porque em nós não há mérito algum, mas em Cristo todos os méritos. É em nosso sumo sacerdote, é em nosso mediador, nosso advogado que confiamos. É em nome de Cristo, é pelo sangue de Cristo. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos pelo sangue de Cristo. Salva-nos para o Teu reino. Em nome de Jesus. Amém. Foi muito bom estar com você, querido amigo, querida amiga. Amanhã continuaremos a nossa meditação. O juízo chegou. É o tema do estudo de amanhã. Você não perde por esperar. Aproveite bem o seu dia.